Bom dia e bem-vindo a mais uma convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje o técnico Tite anunciará a lista de convocados para os próximos 2 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A Seleção Brasileira enfrenta o Equador no dia 4 de junho, em Porto Alegre, às 9h30 da noite. 4 dias depois, no dia 8 de junho, o Brasil visita o Paraguai em Assunção, para um jogo às 8h30 da noite, horário local, 21h30, horário de Brasília. Antes da leitura da lista, eu passo a palavra ao Juninho, e então seguimos com a convocação da seleção. Por favor, Juninho. Obrigado, Vini. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom, já estava com saudades de estar aqui. São quase 6 meses, né, do nosso último jogo contra o Uruguai. E apesar do trabalho à distância, monitorando uma lista larga de atletas, né, discutindo ideias no dia a dia, mas, professor, fica aquela vontade, né, desse trabalho mais próximo com os atletas, né? Então, teremos essa oportunidade agora. Lembrando que a lista de hoje, ela será para os 2 jogos das eliminatórias, e por regulamento, a nossa obrigatoriedade de termos a lista da Copa América enviada como igual será no dia 10 de junho, mas nós passaremos essa lista no dia 9 de junho para todos vocês. Tenho o prazer, né, nós vamos estar recebendo como chefe de delegação nosso tricampeão mundial na Copa de 1970, que é o Clodoaldo. É uma excelente pessoa, vai estar com a gente esse período dos Jogos das Eliminatórias. Será um grande prazer, né, professor? Clodoaldo, a gente coloca como ídolo, né? O ídolo é a grande conduta fora do campo associada ao extraordinário jogador que foi. Sim. Então, eram essas as minhas observações. Passo a palavra ao Tite. Convocação da seleção: goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Esquerdos: Alexandro, Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Everton, Benfica, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Só uma observação, vocês ouviram a convocação, são 24 atletas, devido à suspensão do atleta Douglas Luiz, que tomou o 2º cartão amarelo no jogo contra o Uruguai. Vinícius? Tá certo. Só lembrando à imprensa que se credenciou, vocês vão receber um link para acessar um estúdio virtual, e a partir desse estúdio vocês serão chamados para fazer a sua pergunta. Por favor, não façam as 2 perguntas em uma. Nós temos 40 minutos de coletiva, como sempre fazemos por aqui, e acredito que já estamos prontos, certo, Greg, para chamarmos a primeira pessoa. Então, já que o jogo da seleção será em Porto Alegre, vamos abrir com o nosso querido Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. Por favor, Zé. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Saudades de todos e, desde já, sucesso nessa retomada a todo mundo aí. Um prazer que o jogo vai ser aqui em Porto Alegre, embora com todas as limitações que a gente tem. Tite, a convocação ela se dá praticamente com nomes conhecidos, não se tem aí nenhuma grande surpresa.
Mas o que pode significar, mesmo tendo um grupo conhecido, ter que reencontrá-los depois de tanto tempo? Qual é vou tratar de prejuízo que pode ter no trabalho, se a gente for comparar com o que jogou contra o Uruguai, por exemplo, foi uma grande partida. O que o Brasil vai ter de diferente dentro do campo, depois de todo esse tempo sem reunir os jogadores, com uma realidade que continua tão fora do normal da seleção, já para esses jogos, tanto em Porto Alegre como no Paraguai e depois da Copa América mais adiante? O Brasil vai ter de diferente dentro do campo, depois de todo esse tempo sem reunir os jogadores, com uma realidade que continua tão fora do normal da seleção, já para esses jogos, tanto em Porto Alegre como no Paraguai e depois da Copa América mais adiante. Bom dia, Zé. Eu vi que está bastante frio aí, né? Ele tem um momento e conhecendo a terrinha. O Juninho colocou bastante bem anteriormente na entrada. A gente fica com uma expectativa muito grande do trabalho. A gente fica envolvido, acompanhando, e o momento ele é de dificuldade das seleções mais ainda, e de procurar ter o contato humano com os atletas e procurar repetir desempenho, e eu pego especificamente esse jogo contra o Uruguai. E esse passa a ser um desafio, né? Primeiro uma retomada de um padrão igual, né? De encontrar atletas que estejam nas condições melhores possíveis, justamente para retomar esse padrão, que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado, assim, e seguir bem na classificação para o Mundial. Vamos para a próxima pergunta, GE.com, Bruno Cassucci, por favor. Melhor possível, justamente para retomar esse padrão, que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado, assim, e seguir bem na classificação do Mundial. Vamos para a próxima pergunta, GE.com, Bruno Cassucci, por favor. Bom dia, aqui é o Bruno Marinho. Falha de comunicação da gente. Desculpa, Bruno, por favor. Tranquilo, sem problemas. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos, Tite, Juninho, todos na mesa. A minha pergunta que eu gostaria de fazer ao Tite é abordando um pouquinho os episódios que a gente acompanhou ontem na Colômbia, né, no jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores. Com certeza a comissão técnica da CBF toda acompanhou a violência do lado de fora do estádio que acabou afetando o jogo do Atlético Mineiro. Eu queria saber do Tite o quanto que isso preocupa visando a Copa América, que vai acontecer daqui a um mês no país, até que ponto vocês estão preocupados com essa situação no país sul-americano. Obrigado. A gente vem acompanhando essa situação diariamente, a gente vem conversando com a Conmebol, demonstrando a nossa preocupação. Não somos nós que definimos a competição ou não, é a Conmebol, mas a gente deixou claro que nós não queremos que aconteça na Copa América o que aconteceu ontem no jogo Atlético Mineiro e América de Cali. Tenho a mesma opinião, Bruno, né? Existe alguma coisa hierárquica que ela está acima, que ela é da integridade física de todos nós, ela é dos atletas, ela é de toda a staff, e a gente está acompanhando, sim, eu particularmente também comungo com a mesma ideia que o Juninho, tem outras alçadas que elas são importantes, mas de ter essa preocupação, sim. Seguimos para a próxima pergunta, Monique Danello, TNT Esportes. Oi, Tite, bom dia. Eu queria te perguntar especificamente sobre um jogador da tua convocação, que é o Thiago Silva. O Thiago saiu do PSG, muita gente achou que ia ser difícil ele se reinventar. Ele vive um grande momento no Chelsea, está de volta à final da Liga dos Campeões e é um dos jogadores do grupo mais experientes que segue na tua lista desde a última Copa América. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento do Thiago e o quanto ele é um pilar importante para a tua seleção. Monique, bom dia. Eu digo assim, é difícil falar em individualidade, né? A gente sempre procura fortalecer uma relação de conjunto. Agora, também é importante não fugir da resposta e de dizer que eu não gosto muito da palavra se reinventar. Eu acredito que a gente se modela a situações diferentes. A gente já está inventado, a coisa já está aí, o Thiago já está inventado.
O Thiago tem uma grande capacidade em como profissional de ter cuidados físicos, ele é um verdadeiro atleta, certo? Eu estou olhando para o Guilherme, para o Fábio, na verdadeira acepção, os cuidados que ele tem, as condições físicas que ele exerce. A qualidade técnica que ela tem, ela é... Eu não vou dizer que ela é inigualável, porque ela é demais, mas para um zagueiro, as percepções dele, de cobertura, de antecipação, elas sobram. No mundo da bola, na linguagem da bola, a gente fala, ele sobra. Então, essa qualidade técnica, junto com a conduta dele enquanto atleta profissional, lhe permite estar jogando nesse alto nível que ele está. Vale a pena ressaltar, eu conheço o Thiago desde 2001, desde 2007, quando eu trabalhei com ele no Fluminense, junto com o Branco, e ele sempre teve um comportamento de atleta de futebol. E isso faz com que ele aumente a sua longevidade de vida dentro do próprio esporte. Então, ele está colhendo os frutos que ele plantou lá atrás. E ele continua com essa conduta, eu convivo com ele na seleção até hoje, convivi em 2010 também, e ele continua com a mesma conduta de quando ele iniciou com seus 22, 23 anos de idade. Vamos para a próxima questão. Márcio Douzan, o Estado de São Paulo. Bom dia, Tite, bom dia, Juninho, bom dia a todos. Eu não sei como é que enfim, a interação do Tite com o presidente, quem se reporta é somente o Juninho, se o professor Tite conversa com ele diariamente ou não. A minha dúvida é como que você tem visto o respaldo que a CBF tem dado para o seu trabalho, se o presidente nos últimos dias, enfim, demonstrou real interesse quanto ao jogo das eliminatórias, sobre a Copa América, como é que está também a questão, e aí acho que cabe mais ao Juninho, junto com o presidente, no que diz respeito a tratativas de convocar atletas para a Olimpíada e também, eventualmente, para os jogos das eliminatórias. Eu gostaria de saber basicamente isso, como é que está o respaldo por parte da direção da CBF. Obrigado. Bom, eu sou, né, a comunicação entre a direção e a comissão técnica, mas tanto o Tite como o presidente, eles têm a liberdade também se quiser um se comunicar com o outro também, total liberdade. O que eu posso dizer é que a gente tem acompanhado na imprensa o que foi publicado, mas que esse assunto ele não interferiu no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de trabalho. Então, o trabalho seguiu normalmente durante esse período. Chamando a próxima questão, Wellington Campos, Rádio Itatiaia, por favor. Obrigado, Vinícius, bom dia. Tite, eu queria perguntar para você a questão das vacinas, né? A Conmebol liberou vacinas aí para as seleções e também para os clubes, e você já foi vacinado. Eu estou esperando a minha vez aqui no calendário. Qual é a importância para você dos jogadores brasileiros da seleção serem vacinados neste momento que ainda assusta muito a pandemia na América do Sul? Muito obrigado. Bom dia, Wellington. Eu fui vacinado na primeira vez. Estou aguardando, e talvez hoje eu a faça, porque estou naquele grupo que foi protelado e está aguardando 10 dias e tomara que eu consiga fazer a segunda parte. O que eu entendo de vacina é que, primeiro, vacina sim. Vacina sim, deixa eu olhar para a câmera. Vacina sim para a saúde, porque ela é vida. Vacina sim para a economia, porque ela dá trabalho e dá dignidade às pessoas. Então, vacina sim, de todo jeito, de todas as formas. E gostaria sim que isso se acelerasse, não só para mim, mas para todas as pessoas, a gente pudesse acelerar cada vez mais para voltar para uma situação que ela seja agradável para todos nós. Próxima questão agora do Edu Menezes, ESPN. Tudo bem, Tite? Um abraço para você, para o Juninho, para todos que estão aí. Eu queria falar um pouquinho mais sobre as escolhas, a convocação. Eu sei, Tite, que você não gosta muito de falar do lado individual do atleta, mas eu vou procurar, através de uma pergunta individual, lançar um olhar aí para o todo, né, para o coletivo.
o Daniel Alves voltou a ser chamado e, né, como lateral, ele retomou essa posição, né, que fez com muito brilhantismo por muito tempo. O que ele pode agregar para a seleção nesse momento, além dessa coisa do espírito vencedor e esse chamado dele, esse retorno, né, à seleção brasileira? Bom dia, Edu. Parabéns pelo teu programa. Tu consegue trazer um lado humano e um lado alegre do futebol, Obrigado. que é fora dos padrões normais do nosso dia a dia. Obrigado. O Dani Alves, assim como todos os atletas, a gente procura ter alguns pilares que eles nos conduzem, que eles nos orientam. Ele é o alto nível e a longevidade da carreira do atleta, o bom momento que ele está no seu clube e o histórico dele dentro da seleção. A gente procura fazer, e principalmente quando ele é de jogos de eliminatórias, me corrige, Fábio, o aspecto físico, técnico na sua plenitude. Porque, diferentemente, por exemplo, de Copa América, nós temos tempo de recuperação. Agora não. E a felicidade de ver o Dani, eu digo assim, a gente jogando em alto nível também, ele se insere dentro daquele mesmo a observação feita pelo Thiago Silva, dos cuidados do atleta que ele é, mais a qualidade técnica que tem, mais a liderança que exerce. E nós procurarmos ter, não só com ele, mas com todos, essa busca desse perfil, desses atletas que possam trazer e nos fortalecer cada vez mais. É o caso do Dani. Veja, ele jogou 79% dos minutos jogados pelo São Paulo. Eles também sempre convivo com ele desde 2006, na minha primeira convocação à seleção brasileira. Sempre é um atleta de futebol, novamente afirmando a vocês. Nós tivemos uma palestra do Arsene Wenger, onde ele fala que de 2010 para cá, ele percebe aquela transformação do jogador de futebol para um atleta de futebol. E ele representa isso. O Dani sempre se cuidou muito do seu aspecto físico e, mais uma vez, traz essa longevidade atlética para ele. Ele, com 38 anos de idade, melhorou a sua performance física dentro do próprio São Paulo. Teve uma lesão, tem o prognóstico de jogar já na próxima semana. O doutor Rodrigo Lasmar está em contato com o doutor Sanches do São Paulo e a recuperação dele está muito boa. Estamos acompanhando de perto essa recuperação. Próxima questão, Eric Faria, TV Globo. Bom dia, Tite, bom dia a todos aí na mesa. A minha pergunta é a seguinte, Tite, em relação às últimas listas, ainda que com uma defasagem de tempo bem grande, a gente não tem muitas novidades, não. Acho que vendo aqui só o Lucas Veríssimo mesmo, assim, e a volta do Dani, obviamente. Isso significa, Tite, que no teu funil já está cada vez mais apertado, quer dizer, o teu leque ele já está ficando cada vez assim mais ajustado para o que você pensa em relação a eliminatórias, Copa América, Copa do Mundo ainda falta muito, mas já para esses primeiros momentos de seleção, é esse mais ou menos o que você tem de grupo na mão para trabalhar hoje? Eric, bom dia. Não dá para fechar, não. Não dá para colocar. Tu diz assim, se tu tiver uma abrangência de 50 atletas, cara? Sim, 50 atletas. 50 atletas, daqui a pouco a gente vai ter o Vinícius Júnior, que é um atleta que está aí se afirmando cada vez mais no Real. Agora tu tem o Rodrigo, que está buscando. Tu tem uma série de atletas da seleção olímpica que a gente teve a condição agora de estar convocando. Outros que permanecem, mas nós temos 8 atletas, acredito, com idade de sub-23. Hoje nós temos 7 atletas com idade sub-23 no grupo, e no grupo da Olímpica a gente tem 9 atletas já convocados pela gente e mais 4 atletas no radar. Somando isso, dentro da pergunta do Eric, novidades como o Lucas Veríssimo, Dani Alves retornando, Alexandre depois de uma lesão retornando, Fred retornando, Gabriel Barbosa retornando. Então esse ciclo gira em torno mais ou menos desse número de atletas, 50 atletas. Então há uma abrangência, claro que uma espinha dorsal, uma forma de jogar com alternativas, com variações, sim, né? A gente procura manter, mas com essa diversidade toda. Próxima questão do Gabriel Carneiro, Portal UOL. Fone, Gabriel, por favor.
Gabriel, eu vou trocar a pergunta, depois a gente retorna com você. Bruno Cassucci, GE.com, agora sim, por favor. Oi, Tite, agora sim, bom dia a todos. Tite, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da convocação do Fred, um jogador que já esteve com você em outras listas, mas não vinha sendo chamado desde os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, ainda em 2018. Por que o Fred perdeu espaço nesse intervalo e o que fez ele recuperar? Como você imagina que o Fred pode jogar e o que ele pode acrescentar à seleção? Obrigado. Bom dia, Bruno, pelo desempenho dele, pelo alto nível que ele tem desempenhado no United, uma equipe que ela é vice-campeã da Premier League, já está encaminhado, se não está fechado, mas disso, com um desempenho em alto nível, com os acompanhamentos que a gente tem, com a busca dele e o contato, inclusive, que tenho com comissão técnica para ter nele desse comportamento que é dentro e fora do campo, nessa evolução que ele tem tido, né? Na função onde exerce do lado esquerdo em termos táticos, ele faz e dá juntamente com o Douglas Luiz, numa fase ofensiva, e aí falando em termos, como te falei, táticos, uma liberdade maior para Neymar, uma liberdade maior para Lodi, uma liberdade maior para Alexandro, para fazer essas ações ofensivas, e a gente ter essa sustentação com ele, e esse transitar, e esse retorno para dar também esse suporte defensivo, ele faz com muita qualidade. Então, esse ponto de equilíbrio que a equipe possa dar, fundamentalmente, em cima da performance e o momento do atleta, ele o fez. Vale a pena ressaltar, Eric, os números do Fred dentro do Manchester United. Nós temos contato direto com a comissão técnica do Manchester United e eles nos enviaram os dados de GPS do Fred e é impressionante, né, os valores não só de volume dele, de distância percorrida, mas também os valores de distância percorrida em alta velocidade, que expressa a intensidade do jogo. O Fred encontra-se hoje acima da média no que diz respeito tanto a volume como intensidade quando disputa uma partida de futebol. Bruno, tu já viu o quanto o preparador físico fica feliz com esses dados, né? Ele vibra o dado físico. Eu digo, não adianta nada se correr, mas tem um negócio redondinho ali que se joga, que se toca, que se tem talento, que tá. Esse é o fundamental. Depois ele é associado a todos esses dados. É apenas um detalhe. Seguimos agora com Leonardo Baran. Por favor, Baran, sua pergunta. Tite, para o primeiro jogo, com a ausência do Douglas Luiz, você tem 5 jogadores à tua disposição para o meio-campo e 7 para o ataque, né? Seguindo aí a tua lista divulgada. Então, eu posso ter a leitura de que você pretende utilizar o Neymar, pelo menos no primeiro momento ou no primeiro jogo, com uma função mais de meio-campo do que de atacante? Baran, bom dia. O Neymar, uma liberdade criativa de um jogador que é arco e flecha, que é construtor e finalizador, que tem talento individual, e nós darmos a ele, potencializarmos dentro da estrutura da equipe esse talento todo para ele colocar para fora. E esses jogadores da frente a gente procura equilibrar justamente para dar essa condição. Né? Então, ele vai jogar da forma com que ele vem jogando na seleção e da forma com que ele está jogando no PSG. Gustavo Hoffmann, ESPN Brasil, por favor. Bom dia, Tite, Vinícius, todos na mesa. Tite, o Brasil não joga desde o final de novembro, né? Desde meados ali de novembro. De lá para cá, as seleções europeias continuaram em atividade, elas não pararam, disputaram partidas em todo esse período. A Copa do Mundo é só no final do ano que vem. Esses 6 meses de inatividade da seleção brasileira prejudicam a preparação da seleção na comparação direta com os principais adversários da Europa, olhando para a Copa? Sim. Bom dia, Gustavo. Ela prejudica, sim. Prejudica todas as seleções sul-americanas. É a realidade nossa e das outras todas. É uma realidade que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas não vou ser repetitivo aqui, as circunstâncias que nos levam. E a gente tem que ter essa capacidade de mobilizar, de encontrar outras ferramentas, outras formas
de manter o alto nível, de manter um nível de competitividade alto, de manter a qualidade alta. É um desafio nosso, né, para que ela possa se sustentar em alto nível, que possa enfrentar essas situações de alto nível. Agora que ela fica, sim, prejudicada, ela fica, mas as circunstâncias levam a isso. Vamos tentar mais uma vez com o Gabriel Carneiro, acho que agora já está tudo solucionado, Gabriel. Vamos, Gabriel Carneiro, do UOL. Estamos te ouvindo agora. Escutam? Boa, agora sim. Perfeito. Bom dia ao Tite, bom dia a todos aí da CBF. A minha pergunta é a respeito da única convocação inédita, né, da lista, que é o Lucas Veríssimo. Queria entender o que foi observado nesses últimos anos dele no Santos e agora no Benfica, que rendeu essa convocação, e qual o prognóstico para ele nesses próximos tempos. É um jogador que vocês já estão observando faz tempo e agora veio a chance. Como é essa convocação, por favor? Gabriel, tu fizeste a observação inicial da tua pergunta pontual. A gente já vem com o acompanhamento dele desde o Santos. E aí o Kleber me ajuda, o César nós tivemos acompanhando e trazendo juntamente com a comissão técnica, um acompanhamento do atleta. O que traz o Lucas é o grande trabalho dele na reta final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, disputando o título. O Sampaio esteve na Vila Belmiro, conversou com o Cuca, conversou com o Marcelo Fernandes, observou o atleta. Nós fomos observar o atleta em loco, né, nesse período que a gente pôde ir aos estádios, e a sequência dele de trabalho no Benfica. Ele é um jogador que chegou, se adaptou rapidamente ao Benfica, vem principalmente nesse último mês jogando em funções com 3 zagueiros, em funções com linha de 4, é um jogador que tem uma técnica elevada, é um jogador que domina a posição, com características boas, um atleta com projeção dentro dos critérios que a gente tem buscado os atletas para a seleção. Então, um atleta que a gente vê como uma grande sequência de trabalho no Benfica, como mais ainda um crescimento, e a gente trouxe para poder olhar de perto e nos ajudar nessas 2 partidas que são jogos de eliminatória, jogos difíceis, jogos que a gente entende que o jogador possa dar a resposta. Certo. Eduardo Semblano, canal Fui Clear. Bom dia, senhores. Bom dia, Tite. Bom dia, Clevinho. Bom dia a todo mundo. Saudade de vocês, de verdade, como o rapaz falou logo no início. Ficar longe da seleção é muito ruim. Tite, eu queria te fazer uma pergunta em relação aos centroavantes da seleção brasileira. A gente tem 3, 4 nomes que podem fazer tanto beirada quanto camisa 9, quanto terminal. Você hoje enxerga que o Gabriel Barbosa, junto com o Firmino, são os camisas 9 terminais, o Richarlison e o Jesus, com uma abrangência um pouco maior de jogar pelos lados? É isso ou não? Os 4 jogadores que tu te referiste com a possibilidade de jogar, dependendo do que se quer do jogo. Que é um jogador terminal, eu digo assim, que vira de costas para o armador porque ele quer a última bola, esse jogador é Richarlison. Que é um jogador de combinação e que possa rodar e trabalhar num setor cinzento do adversário, costas de volante, entre lateral e zagueiro, tu vai ter Gabriel Barbosa, que possa executar essa função, com presença de área na sequência. Tu quer um jogador, um Firmino, que vem de 9 para 10 e depois chega na frente também, sem ser distâncias muito longas, ou que podem ser 10 no seu início, vai ter. Se tu quer o Gabriel Jesus do City, um jogador que ataca espaço, profundidade, estou falando em termos táticos, porque a pergunta ela é tática, e para as pessoas compreenderem aquilo que a gente pode ter de características do atleta. O do City, o Jesus, ele vai atacar espaço e ser central, ser um jogador da última bola também, ou ter uma opção de 2 desses em uma composição ofensiva. Próxima pergunta, Raíssa Simplício, Gol.com. Bom dia, Tite. Bom dia, pessoal aí da mesa. Tite, a minha pergunta é sobre o Everton Ribeiro, né? Ele não é um jogador tão antigo assim na seleção brasileira. Foi bem nos 2 últimos jogos, inclusive até substituindo ali o Neymar, mas já não vem numa boa fase nesses últimos meses, né? Ele caiu um pouco de rendimento. E aí eu queria saber de você,
quais são as características que o Everton Ribeiro tem que você precisa dele na seleção brasileira? A função que exerce o Everton Ribeiro, ela não é a função do Neymar. Ele é um articulador que pode jogar junto com o Neymar. Né? É outro jogador criativo. Ele é mais arco. O Neymar não dá para comparar as duas, mas ele tem ele dessa forma. Ele é mais articulador. Ele é um jogador criador, criativo. Então, a gente teve nos últimos 3 jogos da seleção, e ele foi muito bem. Ele foi muito bem, versátil em posições, funções que a gente exerce, a função que ele pode e faz no Flamengo, uma posição mais central que a gente busca na seleção com também, porque é a característica criativa dele, né? E a gente tem esse jogador como um homem, está numa retomada agora, no melhor momento, já esteve, mas a consistência e o desempenho dele dentro da seleção, ele tem nos trazido essa certeza do atleta de alto nível que é. Próxima questão, no André Galvão, SBT. Boa tarde, Tite. Bom dia, na realidade. Bom dia a todos. Tite, eu queria saber de você se essa convocação para os 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, ela pode servir de base também para a convocação da Copa América, que será feita em seguida, como esclareceu o Juninho para a gente, no dia 9 de junho. Ou não, ou a convocação para a Copa América, ela deve trazer muitas novidades, algumas experiências. O que você pode já passar para a gente, por favor? Bom dia, e no enunciado da tua pergunta, ela me pega, ela me amarra. Nós estamos pensando nos jogos eliminatórios, os 2 jogos importantes, numa retomada de desempenho, na importância da nossa classificação, dos jogos. Eu digo assim que alto nível tu tem que ter criação e gol, tu tem que ter solidez defensiva e tem que ter resultado. A gente trabalha em função desses objetivos, nós queremos e estamos buscando essa performance e queremos trazer nesse nível. Né? Então, essa tem sido a essência nossa na convocação, no desempenho, na performance. Mais uma questão, Rafael Zarco, ge.com. Acho que a gente teve algum problema de conexão com o Zarco. Vou passar para o Vinícius Batista, Rádio Bandeirantes. Obrigado, Vini. Boa tarde a todos. Bom dia, na verdade, né? Bom dia a todos aí da CBF. Bom dia, professor Tite. Tite, nessa sua convocação, a gente percebeu que apenas 4 dos 24 jogadores que você convocou para as eliminatórias atuam no Brasil. E esses atletas devem perder as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, além das partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Imaginando que você convoque alguns atletas para a Copa América e imaginando também que o Brasil chegue à final, aí o desfalque pode ser de até 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu queria te perguntar, Tite, como é que é para o treinador da seleção brasileira viver esse dilema de reforçar a seleção, de deixar a seleção mais forte e ter que desfalcar os clubes brasileiros? Se você estuda também convocar um pouco menos de jogadores que atuam no Brasil para a Copa América, para justamente ajudar os clubes a não serem desfalcados. Muito obrigado e boa sorte. Boa tarde, Vinícius. Eu te confesso, é um compromisso meu que essa parte da pergunta da Copa América, eu vou guardar ela comigo aqui e eu vou te responder ela quando chegar a Copa América. Não dá, nesse momento que nós estamos, antecipar situações, antecipar etapas, antecipar competições, antecipar jogos, não dá. A responsabilidade, inclusive, com os poucos jogos que nós temos, ela está essencialmente, ou quase que exclusivamente, nesses 2 jogos. Né? Claro que depois a gente vai ter, claro que a gente vai ter bom senso, claro que ninguém aqui é insensível, claro que não é, mas também sabendo que a seleção brasileira ela tem uma responsabilidade muito grande e que
nós estamos pensando nesses 2 primeiros jogos inicialmente. Vamos tentar restabelecer a conexão do Rafael Zarco, para ele fazer a pergunta dele. Acho que agora sim. Por favor, Zarco, sua pergunta. Obrigado, Vinícius. Tive um probleminha aqui, mas resolvido, acho. Quero perguntar ao Tite sobre a volta do Daniel Alves. Ele tinha, nesse sistema, sem ele, estabelecido uma formação bem fixa ali, claro que eu não estou antecipando que o Daniel vai ser titular, mas bem fixa com o Lodge praticamente com um quinto atacante, e o Danilo um pouco ali como um terceiro zagueiro. Ele pensa, no caso do Daniel e do Lodge juntos, alternar esses dois? Como é que seria esse modelo de jogo, que eu imagino que já tenha sido pensado aí por vocês? Um abraço. Zarco, se tu te remeter um pouquinho antes e lembrar do Dani Alves na Copa América, tu vai imaginar ele nessa função. Na fase ofensiva, ser um articulador, um jogador central, semelhante, não igual, mas a articulação que ele vem desenvolvendo agora no sistema do São Paulo. Então, é a função onde ele exerce e produz mais. Então, nessa fase ofensiva, Lodge pode estar, Alexandre numa função mais avançada, ele numa função mais de construção, de articulação, de criação. Essa é a ideia da utilização do Dani. O Danilo, eventualmente, o Danilo também, quando produz, ele trabalha como um terceiro articulador central. Muito poucas vezes nós utilizamos ele como terceiro zagueiro, o Danilo. O Dani, eu acho que eu não lembro, até porque numa fase ofensiva, só quando o adversário coloca 2 jogadores mais enfiados, e mesmo assim, quem faz essa primeira função defensiva é o Casemiro, justamente para dar essa liberdade aos articuladores. Então, o nosso lateral, ele muito dificilmente ele se torna terceiro zagueiro. Ele é um articulador. Essa é a ideia com ele. Eduardo Pacheco, canal Vamos. Próxima questão, por favor. Bom dia, Tite. Bom dia a todos aí da mesa. Tite, a gente sabe que grande parte do público brasileiro que acompanha a seleção não acompanha com assiduidade o futebol europeu, e aí vem as inevitáveis críticas à convocação de um jogador ou de outro. A gente vai ter dia 29, final da Champions, que vai ter o Thiago Silva e o Fernandinho, que foram 2 atletas que por algum tempo foram muito criticados na seleção, mas que sempre tiveram carreiras impecáveis nos seus clubes. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre o Fernandinho e sobre esse momento que ele está vivendo. Teve uma semifinal incrível contra o PSG, ajudando o City a chegar à final. Como você acha que essa história dele ela pode influenciar positivamente na cabeça dos jogadores, dos atletas que por muitas vezes são criticados por atuações na seleção, mas que fazem carreiras incríveis na Europa, e a gente vê que o Fernandinho está cada vez mais sendo reconhecido pelo público em geral aqui brasileiro? Eduardo, tu deu a resposta no final da tua pergunta. Ele está cada vez mais sendo reconhecido pelo seu desempenho técnico, pela sua conduta pessoal, pelas suas relações aqui dentro. Então, é normal e natural que as pessoas, que o público cobre alto desempenho em todos os momentos, em todas as situações, em todos os jogos, em todos os clubes, na seleção. O atleta é um ser humano também. E vai ter situações em que ele não está tão bem assim. Mas a conduta dele e essa carreira, ele deve ter muito orgulho disso. E eu, particularmente, tenho uma admiração especial em relação ao Fernandinho. Tenho mantido contatos com ele, torço por ele, pela grande pessoa, sei muito da história dele, talvez seja uma parte pequena, mas sei muito da grandeza. O convívio nos permite isso. Verdade. Nós convivemos o dia a dia, às vezes o bastidor, ele nos permite conhecer detalhes do atleta, da pessoa, da conduta, das reações. Eu tô te respondendo e estou olhando para todo mundo daqui, porque todo mundo é da comissão técnica e tem esse convívio. E sabe do que eu estou falando. Situações que elas não passam, elas não chegam até a mídia, mas que elas acontecem. É um brasileiro capitão da sua equipe, uma equipe inglesa. Um brasileiro capitão da equipe inglesa.
Então, eu tenho a torcida, uma admiração pessoal, e assim como tu colocaste para fechar e para deixar reiterado, essas virtudes todas reconhecidas agora cada vez mais. Por favor, Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, também do podcast Sexta Estrela, sua pergunta. Obrigado, Vini. Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Tite, em novembro de 19, no jogo contra a Coreia do Sul, você implementou uma nova forma de atacar, um novo modelo de jogo na fase ofensiva, com aqueles 5 jogadores mais espetados à frente. Você começou a fazer naquele jogo contra a Coreia. E de lá para cá, se não tivesse havido uma pandemia, a seleção brasileira teria feito já 22 jogos, incluindo aquele neste novo modelo, levando em conta a possibilidade de ir à final da Copa América, mas teria feito certamente 20 jogos, pelo menos, sob esse novo modelo. Fez só 5. Em que estágio de desenvolvimento você entende que está essa sua nova forma de atacar, levando em conta também que o Neymar, o principal jogador da seleção brasileira e um dos principais do mundo, só fez 2 desses 5 jogos? Bom dia, Losetti. No dado estatístico que tu me coloca, tu me deixou assim... Pô, nós podíamos ter feito 20 jogos mais, e a realidade não nos permite isso. Ela também ela é pontual e correta naquilo que é a fase ofensiva, de nós jogarmos com um jogador a mais dentro da nossa fase ofensiva, na amplitude, aberto, como ponta, vamos colocar dessa forma, como externo esquerdo, e tendo uma amplitude do lado direito, e de ter 5 jogadores, e não ser só um ataque posicional. Ele é posicional na sua amplitude, e ele é funcional porque ele dá liberdade para esses jogadores se movimentarem. O que a gente quer é que esses 5 jogadores que estejam atrás, na teoria, eles possam dar a bola para Neymar, eles possam dar a bola para Lodi, eles possam dar para Alexandre, eles possam dar para Gabriel Jesus, eles possam municiar numa faixa importante do campo, para a partir daí serem decisivos. Não mais o Juninho, uma vez era para o Juninho também. Era para dar a esses jogadores, ela chegar nessa faixa importante, decisiva, criativa, para que eles possam, em cima dos movimentos e em cima do seu posicionamento, desenvolver. Seguramente ele estaria mais evoluído. Inclusive, nós trouxemos para jogar contra situações de seleções baixas, e o jogo da Venezuela também ele traz um marco, de um 6º jogador jogando com 2 pivôs. Naquele dia a gente jogou o Pedro para fazer, e o Paquetá como mais um meia. Então, para ser um 6º jogador nessa fase ofensiva, quando equipes elas marcam muito baixa e colocam ou linha de 5 com linha de 4, ou linha de 4 com linha de 5 na frente, naquela época foi a Venezuela, e nós precisávamos de um poder de fogo maior. Nós não precisávamos de saída de bola. Atrás nós não precisávamos. Nós precisávamos de jogadores alargando o campo, incumpridando o campo, porque o princípio é que quando se está com a bola, se alarga e se incumprida, não tem compactação com a bola. A compactação com a bola ela só se dá no último terço do campo com a tua linha defensiva. Nós fala muito, compacta e tal, a gente falando em termos táticos, e eu sei que tu gosta e serve. Não, a compactação é quando está sem bola, de te reduzir os espaços, tanto na lateralidade quanto na profundidade. Com bola larga e incumprida. Isso a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver com as características que esses jogadores têm. E até nesse 6º, quando tem 2 pivôs e 2 meias e 2 jogadores abertos. Obrigado, professor. Vamos para as 3 últimas perguntas. A gente começa com o Josias Pereira, jornal O Tempo. Por favor, Josias. Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar para você, Tite, sobre a questão do acompanhamento e também dessa característica de renovação da seleção brasileira. Como que você tem acompanhado também o trabalho do Jardine nessa trajetória para os Jogos Olímpicos aí de Tóquio, né? Todas as situações que envolvem também a pandemia e também a situação aí do Neymar, né? Esta possibilidade, né? Que o pessoal fala que talvez ele não vá, mas vocês conversaram alguma coisa com ele sobre isso? Também ele tem o interesse de disputar também Copa América, Olimpíadas? Essa é a pergunta para você. Muito obrigado, Tite. Josias, bom dia. Afora a facilidade que a gente tem, porque a gente tem salas muito próximas, eu, Jardine, o Paulo e toda a comissão técnica, a gente tem uma integração, Gustavo, uma integração muito grande. Ele é do Kleber, ele é do Matheus, a gente tem
ela é do Branco com o Juninho, nessa outra alçada diretiva e tal, e a gente procura. E essa troca de informações ela é constante. Aliás, a gente tem muito roubado, no que eu agradeço, toda essa evolução, esse crescimento das seleções de base para a seleção brasileira. Quando a gente fala hoje que tem 8 jogadores, isso é fruto de um trabalho desenvolvido, sim, pelos técnicos da base, mas também aproveitado muito pelos técnicos da base da seleção, que vão formando. E quem sabe, vamos colocar, as pessoas imaginam também o peso que é tu colocar uma camisa da seleção brasileira. Então, essa formação, esse forjar do atleta, que ele é do seu nível técnico, mas ele também é do seu lado emocional. E eu sei quanto eles filtram também no aspecto direcionar, educar esses atletas para que eles cheguem num nível melhor. Então, o atleta é uma integralidade e eles fazem um trabalho excepcional. Eu não sei, confesso, se eu teria a competência que eu tenho para dirigir profissionais ou atletas com uma idade maior, se eu teria com jovens. Acredito que não. Na minha carreira toda não foi. Então, ele é de uma importância ímpar. Porque formam, porque alicerçam, porque formam. E hoje nós temos, e as pessoas são muito... Elas acham que modificar e transformar... Nós temos 4 jogos, tá? É fazer assim, ó, pega nome novo, pega nome novo, pega nome novo. Hoje a gente pega Arthur, que está fora da convocação, ele não foi para a última Copa. Então, essa formação desses jovens, daqui a pouco eles estarem no seu momento, mas se consolidarem, Paquetá, até tu te adaptar a um outro local para tu ter todo um desempenho, tu muda uma estrutura de vida. E a gente tem esse acompanhamento e tem essas informações, esse feedback com as comissões técnicas, com o acompanhamento. Infelizmente, a gente não está podendo assistir, a não ser no Brasil, porque a futebol a gente sente também. A gente não só observa, não só analisa, a gente sente futebol. Mas a gente tenta, na proporção, sabe, buscar essas compreensões. E a gente tem muito. Então, muito desse trabalho desses 7 atletas que nós temos aqui, e de mais de 15, eu acho que nós convocamos, ele é feito com esse trabalho, no que eu agradeço pela qualidade de vocês. Seguimos para a pergunta da Gabriela Ribeiro, Grupo Globo. Oi, Tite, bom dia para você, bom dia para todos. Tite, você já falou um pouco sobre a convocação para a Copa América, que será uma lista que vai ser divulgada mais só para frente mesmo, mas falando especificamente sobre essa composição da lista de hoje, essa primeira convocação, e pensando na Olimpíada, você falou agora em relação ao trabalho do Giardini, mas teve alguém que você deixou de convocar, pensando nas eliminatórias já, privilegiando esse trabalho da Olimpíada? Como é que foi a composição dessa lista? Gabriele, bom dia. A seleção e essa capacidade que a gente tem de conduzir nas melhores situações, elas são importantes e eles nos dão até com a grandeza o privilégio da seleção brasileira ela buscar, e principalmente quando elas são eliminatórias, não dá para abrir mão de alguma circunstância. Ela tem uma importância muito grande, principalmente agora, onde é eliminatórias e são amistosos da seleção olímpica. Em outro momento, em outra circunstância, bom, aí talvez a resposta seja outra. Encerrando a nossa coletiva, depois de tanto tempo sem o nosso evento, sem as nossas entrevistas, professor, acredito que você também, assim como eu, esteja com saudades da nossa amiga Kiyomi Nakamura. Por favor, Kiyomi, encerra a coletiva para a gente hoje com a sua pergunta. A gente não está te escutando, Kiyomi. Acho que você precisa o seu microfone, habilitar o seu microfone. Infelizmente, não estamos te escutando. Acho que é o seu microfone. Não, ainda não. Vamos fazer mais uma tentativa. Kiyomi, desculpa, querida, mas a gente precisa encerrar a coletiva.
Vai falando aí, Kelmi. Tá me ouvindo? Você nos escuta bem? Tá me ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Foi uma pena. Bom, infelizmente a gente não conseguiu a conexão com a Kelmi. Vini, antes de encerrar a coletiva, eu só gostaria de complementar. Nós tivemos uma questão do Douzan, né, do estado de São Paulo, e só para completar, ele perguntou sobre o respaldo, né, da presidência. Então, complementando a resposta, sim, nós estamos tendo o respaldo total, né, nós, né, que eu digo departamento de seleções, né, Branco, eu e você, comandando os departamentos, estamos recebendo sim, continuamos recebendo o respaldo total por parte do presidente Caboclo. Posso tentar restabelecer a conexão com a Kelmi, professor? Por favor. Vamos tentar só mais uma vez, Kelmi? Um tchau para ela. Vamos, senão a gente faz um tchau. E agora, nos escuta bem? Bom, felizmente não conseguimos. Lembrando, muito obrigado, professor, obrigado, Clebinho, Juninho, professor Fábio Maceridiano, todos os presentes. Gostaria de lembrá-los que daqui 30 minutos a gente inicia a convocação da seleção olímpica com o coordenador Branco e com o técnico André Jardini. Muito obrigado e até uma próxima.